Tem gente que se empolga, né? Em algumas religiões, até evangélicas, com manifestações de anjos, né? De espíritos. Ficam encantadas com revelações, profecias, né? Ficam iludidas com pregadores, com cantores, mas não analisam se aquela inspiração ela é de Deus ou se é uma transfiguração de um espírito enganador. Algumas pessoas dizem ter uma palavra de Deus, mas em alguns contextos não é a palavra de Deus, é a palavra de um espírito enganador. Algumas pessoas têm um ensinamento, têm a doutrina dos seus parentes voltando dos mortos em espírito e trazendo uma mensagem, e as pessoas acreditam que aquela pessoa, aquele ser é o seu parente que faleceu, quando na verdade é uma transfiguração dos agentes de Satanás para enganar as pessoas. Há uma falsa doutrina, uma falsa espiritualidade e uma falsa sensação de consolação, quando na real essas pessoas ficam aprisionadas nas suas emoções, ficam aprisionadas nos seus sentimentos, elas ficam escravas desses espíritos e elas não conseguem se libertar daquilo que passou. Elas ficam presas a uma região celestial, espiritual, maligna, quando na verdade elas não estão sendo consoladas, elas estão sendo oprimidas. E elas têm uma falsa sensação de algum contato com Deus. Elas estão tendo contato com a entidade espiritual, elas estão tendo contato no mundo espiritual, mas não com Deus. Para você ter um contato com Deus, com o Criador dos céus e da terra, você ou alguém precisam do arrependimento dos pecados e das iniquidades, e a conversão na confiança em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O único meio de contato com Deus é através do seu Santo Filho, a qual ressuscitou em um corpo humano e espiritual. Então, sem Cristo, não é essa ligação saudável com Deus. E profecias, revelações no meio evangélico que não traz conhecimento de Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, também são espíritos enganadores. Doutrinas, profecias, revelações que não lhe dá acesso gratuitamente a Deus, são espíritos enganadores. A maioria das pessoas que me deparam com esse tipo de manejo, ao conversar sobre, ao explicar sobre algumas situações que aconteceram comigo, e eu tentando conversar com a pessoa para ter um manejo diferente, pessoas quiseram me agrediram com palavras, pessoas que moram em mansão, tem carro importado, quem sabe seja até alguma coisa na sociedade,
quem sabe tenha nível superior acadêmico, quem sabe estudando nas melhores escolas. Seus filhos têm dinheiro, têm posição, mas são pobres de mentalidade de manejo, são miseráveis no contexto de educação, de amar o próximo. Falam de amor, é só hipocrisia. Pensam que ama um animal, mas não ama. Quem ama dá educação. Quem ama dá ensinamento. Educação vem de berço. E não é educação secular. Deixar para o outro fazer, as circunstâncias. Educação vem de berço. Quando uma pessoa é mal educada, você sabe que é o berço que ela vem. Quando a pessoa é bem educada, você sabe que é berço. E quando eu falo que educação não é acadêmica, não é faculdade cara, não é escola cara. Eu falo postura, caráter, diante do próximo, diante das pessoas, da sociedade e diante dos animais. Tem muita pessoa falando de muita coisa, de muito amor, em todos os aspectos, mas a pessoa nem sabe o que é aquilo, nem vive aquilo. Político, social, religioso, familiar, no manejo com o animal. Pessoas que estão fazendo discurso, e um discurso incoerente com a realidade do manejo, seja de dog ou seja da vida, do dia a dia. Não tem obra, a pessoa não tem obra. Ela não tem o que mostrar daquilo que ela está falando, porque aquilo que ela está falando não funciona. Aquilo que ela está dizendo não é verdade. E se não é verdade, não tem como ter algo duradouro e bom. É uma mentira. Quantas pessoas andam com dog dessa maneira? Dogs soltos. Eles não estão no comando livre, não estão no comando fica, eles não estão em nenhum comando. Eles estão soltos dentro do carro, no banco de trás, no banco da frente. Se o dog tiver uma atitude dessa, eles não sabem o que fazer. Eles nem sabem por que aquilo aconteceu. E quando alguém transmite aqui, ensina, alguns ainda se convertem, mas outros não, ainda endurecem o coração e continuam no mau manejo. E o que sofre sempre é o outro, geralmente. O dog do outro, a família do outro, o próprio animal. Por vezes, essas pessoas também sofrem quando elas mesmas são agredidas pelos próprios animais. E aí o dog atacou outra pessoa, outro dog, uma família, e ele agrediu o cachorro, certo? Se fosse com ele, um filho dele, alguém dele, provavelmente ele mataria o cachorro. Sacrificaria o cachorro por um erro que não é do cachorro, não é do animal. O animal está sendo o que ele é, um animal. Agora o ser humano que devia educar o animal, teoricamente, e praticamente deveria e deve ser o inteligente desse relacionamento, desse vínculo, não transmite educação para o animal, não transmite manejo, não transmite o comportamento adequado. É como alguns pais, né? Não transmite a educação que o filho deve ter. Às vezes na sociedade fala com a boca, mas dentro de casa é pior do que um jumento empacado. E aquilo ali está transmitindo um manejo para a criança. Pais que são super agressivos dentro de casa, ou super tolerantes com a ignorância do próprio filho. Filhos que entram numa confusão confiando que o pai vai lá que vai resolver, porque o pai é coronel, ou é capitão, é juiz, é juíza. Alguém vai lá socorrer ele na cadeia. Alguém que entra numa confusão confiando em um parente que tem algum poder político que vai resolver. É educação, a má educação. Trata as pessoas com indiferença, se julgando melhor. Mas isso vem de casa, isso vem de berço. Poucos casos são de pessoas que, às vezes, realmente recebem uma boa educação, recebem todo um bom contexto de educação psicológica, mental e espiritual, a pessoa toma a decisão de agir de uma forma diferente. Ou é levada pelo momento de fraqueza, e a pessoa age conforme aquilo que ela não recebeu em casa. Mas é poucos casos, a maioria vem de berço mesmo. Pessoas que falam gritando, brigando, pessoas que não deixam o outro se comunicar, não deixam falar. É o meio, é o convívio, é aquilo que inspira a pessoa. Nós vemos aí uma situação que acontece muito em todo lugar, esse tipo de situação aí. Algumas com fatalidades graves. Pessoas sofreram fatalidades graves, animais sofreram fatalidades graves por causa do mau manejo do outro, que não tem nem consigo mesmo, dirá com o dog. Venho falar que muitas pessoas rejeitam a verdade do manejo de dog, e as consequências estão aí para todo mundo ver.